Mas, Mauro César, eu queria perguntar para você sobre a situação do Atlético Mineiro, que você citou aqui no começo do programa, né, a situação do Filipão. E o Filipão, ele fez um desabafo. Se eu não me engano, são 7 partidas do Filipão e 6 sem vitória. 7 partidas do Atlético sem vitória, 6 com o Filipão. 7 partidas já do Atlético sem vitória, 6 delas com o Filipão, ou seja, desde que ele chegou... Não venceu. Desde que o Filipão chegou, ele não venceu sob o comando do Atlético Mineiro. E ele fez esse desabafo aqui, Mauro. Antes de passar a palavra para você, ele falou bem incomodado sobre a situação do Atlético Mineiro e ele diz, abre aspas, incomoda da mesma forma que incomoda os torcedores. Eles estão insatisfeitos? Eu também estou. E o nosso grupo também. Temos feito o possível para desenvolver uma situação melhor, mas não estamos conseguindo. São fases que estão sendo superadas. Quer dizer que eu com uma semana tenho que fazer mágica? Ah, tá bem. O nosso vermelho deu para ver. O vermelho do centroavante do Goiás no primeiro tempo não existiu. Revisem bem o lance e vejam quem fez a falta, mais falta. Deu um murro na cara do nosso jogador. São critérios, não adianta falar. Cada um vê de um jeito. É o Filipão ainda questionando a arbitragem. E lembrando que o Atlético Mineiro tem 14 dias pela frente até enfrentar o Palmeiras no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, que é o que resta ao Atlético, né? O Atlético já saiu da Copa do Brasil, já se distanciou muito da liderança do Campeonato Brasileiro. O que resta para o Atlético do Filipão, com questão a título, é essa Libertadores contra o Palmeiras, Mauro. E aí vai jogar com o Grêmio, aí depois joga com o Flamengo e depois joga com o Palmeiras, né? Tem isso. Essa é a sequência. Nossa. E eu até escrevi no meu blog hoje, estou até pegando os números certos aqui. Quando o Cudê saiu, uma rodada antes do Filipão estrear, o Atlético era 4º do Brasileiro, 6 pontos atrás do Botafogo. Agora ele é o 12º, 19 pontos atrás do Botafogo. O Filipão não assumiu há uma semana, como ele falou, consertar uma semana, está com 6 jogos, não tem uma semana. Tem 1 mês e meio, vai para 2 meses, né? O desempenho é terrível, mas o mal culpado... Cobraram uma semana de treino e o time não evoluiu nada. Nada, Inclusive não está jogando Copa do Brasil, caiu antes da chegada dele. Essas 2 semanas foram livres para treinamentos, que o Atlético não jogou no meio de semana da semana passada nem da outra, né? Então, o que a gente está vendo, assim, eu acho que a culpa não é dele, a culpa é de quem contratou. Pelo perfil do elenco, pelos trabalhos dos técnicos anteriores, o estilo do Scolari, não tem nada a ver. O Atlético contratou um técnico pelo nome, pela sua história de vitórias e tudo mais, um cara importante no futebol, mas que tem um estilo diferente. Então, é um choque para o elenco. Você está trabalhando com um técnico de um outro perfil, totalmente distinto, e a coisa não funciona. O jogo de ontem foi mais um jogo horrível do Atlético, correu risco contra o Goiás, poderia ter perdido o jogo, e 6 jogos sem vencer é muita coisa, né, gente? E nesses 6 jogos tem inclusive derrota em casa para o Corinthians, por exemplo. O Corinthians vem aos trancos e barrancos, vai lá e dá outra chapuletada no Atlético. Já tinha vencido aqui no jogo da Copa do Brasil, que eliminou o Galo, ainda com o Eduardo Cudê, e perdeu em casa também. É uma situação bem complicada para um elenco tão caro. E para completar, ainda teve essa história do estádio, né? Ontem, né? Fizeram o evento teste e descobriram que tem um ponto cego. Você não vê a linha de fundo, não vê a baliza, não vê o gol. Não vê o gol. Cara, isso é um negócio assustador. É surreal. Tem um arquiteto, um cara que desenhou isso, meu Deus, a obra está pronta. E o cara não vê o gol. Imagina, compra o ingresso e não vejo o gol. Mas é um preço melhor. Não, desconto. Cara, isso é muito surreal. Isso, Diz no 0-0. Não, e o pior dessa situação pra mim Como é que eles vão é a resolver isso? defesa. Colocar um telão É a na frente, defesa. Eles dizem, mas ali é quando o torcedor fica em pé. Gente, qualquer lance de perigo de gol, o torcedor levanta. Qualquer lance. Perigo de gol, Hulk, chegou cara a cara com o goleiro. O torcedor vai levantar. E quando o torcedor levanta, o outro de trás não vê. Não, mas então, aí tem que ser questionado. E aí, eu até cheguei a falar, gente, Arena MRV, o nome. É de uma construtora. É de uma construtora. Mas aí falaram, não, a MRV não tem responsabilidade pela engenharia, porque contratou uma outra empresa, porque como ela leva o nome da Azar, mas ela tem que analisar o projeto, ela tem que ver o projeto. Você tem um ponto cego. Construtora que é do diretor. Gol. Não, é no gol, é o momento mais importante do futebol. É o momento mais importante do futebol, Zé.
E você tem um ponto cego no estádio de futebol. É quando fica em pé. Eles podem falar, foi um evento teste, mas eu quero saber como é que vai arrumar isso aí, né? O evento teste é para ver o que tá errado, para consertar. Mas dá para consertar isso? Será que dá para arrumar esse tipo de coisa, né? E também nessa arena eles estão dando um jeito de arrumar um lugar atrás do gol lá, sem cadeira, para a torcida organizada, né? Para o pessoal que quer ficar de pé. E uma preocupação que é muito maior hoje é que, diferente de todas as outras SAFs do futebol, e o Atlético está negociando uma SAF, está formando, acho que é por esses dias, agora essa semana vai ter provavelmente votação lá no Conselho, alguns torcedores tentam evitar. É que, diferente dos outros, o Atlético está incluindo o estádio e incluindo o CT na SAF, né? As outras SAFs até agora no futebol brasileiro, quem comprava assumia o futebol, mas não o centro de treinamento, quem tinha estádio, o estádio não era incluído, mas lá no Galo está sendo incluído essa arena e está sendo incluído também o CT do Galo, para a SAF, que é uma discussão muito forte também. E nesse movimento do Felipão indo para a equipe do Atlético Mineiro, o Felipão estava sossegado no Atlético, eu não sei se estava, de repente, internamente lá estava havendo muita desavença, eu não sei. Mas assim, com a saída dele, causou a demissão também do Paulo Turra, o Atlético Paranaense ficou sem treinador, né? Ou seja, e não resolveu o problema do Atlético, né? Diz que o Eduardo Cudê não estava, nem toda a troca de treinador resolve a situação, né? Depois da saída do Eduardo Cudê, as coisas parece que pioraram e não melhoraram, né? E o Felipão conta lá com o apoio do Hulk, mas por ironia o Hulk não está jogando bem. Parece que chegou o Felipão e ele também não está jogando. Não está ajudando em nada nesse momento. Ontem o Arana até foi expulso no jogo contra o Goiás. Atlético Mineiro, que a gente antes do campeonato colocava como, junto com Palmeiras e Flamengo, como postulante a título, está lá na metade da tabela, na segunda página da tabela do Campeonato Brasileiro. Valha-me Deus, hein? E ó, Fausto, o Atlético ele vai chegar pra jogar contra o Palmeiras, tá? Após 4 semanas cheias pra trabalhar. 4 semanas cheias, só jogando final de semana. Corinthians já jogou e perdeu, Goiás já jogou e empatou, e agora vem Grêmio fora e Flamengo em casa. Teve mais tempo para trabalhar que Dorival e Luxemburgo, por exemplo. E o Atlético oficializou o Filipão no dia 16 de junho. Ele estreou no dia 22. O Atlético não tá com sorte nos próximos duelos também. Não dá, não tem tempo para treinar. E uma coisa é verdade, a gente sabe das questões de arbitragem, dos erros de arbitragem, que estão atingindo todos os clubes, mas o Felipão só tá se apegando a isso. Ele não tá falando do trabalho que está sendo feito, não adianta falar que é uma semana, não. O Felipão é um cara extremamente rodado, experiente, campeão do mundo, né? Não é bobo, tá desviando o foco, falando de arbitragem, ele desvia o foco. Da situação do Atlético Mineiro, que não está jogando absolutamente nada, tem condições para jogar muito mais do que vem jogando, tem elenco para isso, investiram, né, no Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro precisa dar um retorno ao seu torcedor. Então a situação do Atlético é bastante delicada. Se não levar nenhum título esse ano, assim como foi ano passado, o Atlético não foi nada bem, e o Atlético a gente sempre coloca ele hoje como uma terceira força pelos investimentos que o Atlético fez e continua fazendo. O Atlético continua investindo em jogadores, né? Tem um grande elenco, precisa dar um start esse time do Atlético Mineiro. Agora, não me parece que vai ter esse start, principalmente pela sequência que vai ter de jogos. Quem comemora isso aí, apesar de não estar vivendo um grande momento também, é o Palmeiras. Palmeiras pode pegar o Atlético aí bem balançado, se não tiver com o Felipão na berlinda, né? Porque a situação do Felipão, 7 jogos ele tá no comando já, Mauro? 6 jogos. Então, sem nenhuma vitória, a gente não sabe nem se chega até um Palmeiras. Porque tem jogos aí, demitir porque são jogos normais de se perder, né? Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo são jogos normais. Então, os dois fora ou dentro? Não, Grêmio fora, Flamengo em casa. Nossa, então não muda nada. O Flamengo vai continuar trazendo dificuldade e sendo favorito diante do Atlético Mineiro. Enfim, vai ter que dar a volta por cima e esse é um clube que tem que ser cobrado. Porque investiu muito dinheiro, tem bons jogadores e não está correspondendo. Agora, ô Vander, esse evento teste, né, na Arena MRV, teve 20 mil pessoas. E publicaram essas imagens, né, que não dá pra você ver o gol quando as pessoas estão em pé. A justificativa, a nota da MRV, né, que dá o nome à arena e que é de propriedade
do cara que bota mais dinheiro no Atlético Mineiro, que é o Menin. O Menin é o dono da MRV, é o cara que bota dinheiro forte junto com o Ricardo Guimarães, que é do BMG, e eles botam dinheiro forte nesse Atlético Mineiro. Agora, a nota da MRV é a seguinte: com relação às reclamações de torcedores que ficam com a visibilidade prejudicada no nível Intersul, no evento Lendas do Galo, ressaltamos que o corredor de passagem não é um local projetado para que o torcedor se posicione em pé, apoiado no guarda-corpo. Essa atitude realmente prejudicará o torcedor que estiver nas cadeiras logo atrás. Gente, é uma justificativa, tudo bem, da empresa, mas foi o que eu falei. Ninguém fica num estádio de futebol sentadinho quando tem perigo de gol. Não, Ninguém. Tudo bem. É aquela grade lá e os caras ficam na frente da grade, é isso? É um vidro, né? Não é vidro, então, é transparente. E em alguns eventos, as pessoas não permitem que alguém fique na frente dos outros. O Palmeiras não permite. Você fica vendo lá o rapaz tirando. Eu não estou falando que está certo ou está errado. Eu estou dizendo que em alguns eventos é isso. Agora, no estádio de futebol, não sei qual foi a ideia. Eu acho que qualquer tipo de uma obra... Projetaram para que todos ficassem sentadinhos. Isso eles disseram na nota. Então, uma obra dessa, acho que deve ter tido algum tipo de planejamento, de conversa. É uma empresa importante que constrói um estádio novo. Né? Eu acho que tudo isso é pensado. Eu não sei como é que eles vão resolver isso, vão deixar muito claro que não pode ficar. Sei lá, vai ter alguma solução de engenharia que pode solucionar esse problema, ou minimizar o problema. Eu não sei exatamente. A gente sabe que em alguns estádios o cara coloca uma coisa que não tem jeito de resolver. Por exemplo, uma coluna. Coloca uma coluna no estádio e o cara tem que ficar driblando a coluna para assistir o jogo. Não só no Brasil, mas fora do Brasil. Existem exemplos como esse que eu estou dizendo aqui. Porque faz na base do puxadinho. Faz o estádio, depois agora vamos fazer uma cobertura. Para segurar a cobertura precisa fazer uma pilastra. E a pilastra vai prejudicar alguém que sentava, recuando um pouquinho no tempo, naquele lugar. Vanderlei, o anel de baixo do Morumbi, o último anel do Morumbi, o pessoal tem uma dificuldade incrível de assistir o jogo ali. É o estádio antigo. Isso. Né? Ali para você, por isso que eles querem descer da numerada até o campo, esse é o projeto. Se fala isso há anos. Há muitos anos. Há anos, né? Então, isso não foi resolvido ainda. Então, nesse caso do estádio, eu acho que eles vão tentar encontrar uma maneira, ou então deixar muito claro que naquele setor não pode ficar encostado na grade. É para o cara ficar sentado. Levantar no momento de gol... Mas, gente, eu tô vendo bem a foto aqui, não parece ser só as pessoas de pé, não. Eu acho que até o chão mesmo daquele setor ali, você não consegue ver a linha de fundo. Eu tô vendo uma imagem que tá destacando ali o espaço. Pode ser isso mesmo. Não me parece algo... Agora, olha aí, ó. Ali onde tem aquele círculo, você tem um vidro ali, mas você não vê a linha de fundo. Tem um vídeo que eles divulgaram sem ninguém no estádio. Aí você vê o vidro cobre a linha de fundo. E não dá para você também avaliar com ninguém no estádio. Na realidade não é essa. Eu não sei exatamente. Mas se acharem esse vídeo, tem na rede social. O vidro cobre a linha de fundo. Você não dá para ver a linha de fundo. Você vê por trás do vidro, não é uma visão muito legal. Assim, na boa. Eles alegam que aquelas pessoas de pé atrapalham quem está ali atrás. Então, mas é o que eles alegam. Também, né? Mas, o que eu acho que vai ter que acontecer aí? É um teatro, né? Eles vão ter que tirar esse vidro. Ou não, porque pelo visto não é o vidro, é o recuo que tem da arquibancada para a linha de fundo. Algumas fileiras. Algumas soluções os caras vão encontrar, porque senão ou não vende, bloqueia o lugar. A questão é o seguinte, é bizarro que isso tenha acontecido. Não, claro. É inacreditável. O fato de ter que buscar uma solução... Depois de pronto. E não é nada complexo, com todo o respeito, porque é uma arena, né? Você tem o campo no centro. Primeira coisa que é fácil de você... que vai bolar aquilo ali tem que ter visibilidade. É lógico. E a engenharia, Pelo amor de Deus. uma engenharia moderna. Que isso? Se alguém precisar perguntar pro engenheiro lá, ou pro projetista, Ele pensou. escuta, você tá sabendo que é estádio para futebol, né? Não é para show, que de repente o palco fica um pouco acima e dá pro cara ver. É futebol, tem que ver lá no campo. pra baixo. É de cima para baixo. Loucura isso aí. Agora, tem a justificativa e aí, né, a torcida do Cruzeiro vai à loucura. Eu já vi aí provocação que o torcedor do Cruzeiro tá falando, gente, não dá pra ver direito, mas tem um lado bom.
que você vai pagar só meia entrada porque você só vê um gol. Aí os memes começam, e a gente sempre é a favor da zoeira. Torcedor do Cruzeiro tá zoando realmente essa estreia da Arena MRV. Ou faz o que o Palmeiras faz quando tá com tapume. Bota atrás do tapume um telão e o pessoal assiste o jogo e ainda cobraram mais barato. Fizeram isso, porque tiveram que fechar por causa do show. Botaram lá o tapume e a galera assistiu, sentindo o clima do estádio pelo telão.